Assim, ó, nós estamos em 2023, eu fui vendido em 2000. Se você me perguntar para onde foi parar o dinheiro, se entrou no Palmeiras, eu sinceramente não sei. Isso é uma coisa que o clube é que tem que responder. Na época era assim, 15 milhões de dólares Nossa! a negociação, por isso que eu brinquei com você na publicação, porque eu estaria ali naquele bolo. E na época existia a situação do 15% do atleta. Então, nesse valor, eu ficava com 2 milhões e 250. Aonde acontece o problema? Eu vou para Parma, assino um contrato com o Parma de 7 anos, e esses 2,250, o Parma me oferece dividir em 3 vezes. Na assinatura, ali, junho de 2000, abril de 2001 e outubro de 2001. O que eu penso? Eu aceito, porque eu tenho 7 anos de contrato, eu não tinha preocupação com dinheiro, eu estava indo para um Parma que era bicampeão da Copa da UEFA, era um clube de bons jogadores, de tantos brasileiros, argentinos e italianos e algumas outras nacionalidades ali europeias, era um time forte. Eu falo, eu estou vindo para um clube forte, para um clube sério, onde eu vou ter a condição de dar sequência naquilo que eu fiz no Curitiba e no Palmeiras. Eu sou atleta da seleção brasileira, tinha acabado de jogar um Brasil-Argentina no Morumbi. Morumbi, Brasil. Estou no grupo da seleção que está brigando para ir para a Copa do Mundo, ou seja, uma negociação totalmente natural. Aonde vem a minha primeira dúvida? A Parmalat pede para eu receber no Uruguai, numa offshore do Uruguai. Então eu teria que abrir uma empresa no Uruguai para receber. Aí eu entro em contato com os meus advogados. Eles falam, não, Alex, tem um caminho simples. Você recebe no Uruguai, traz o dinheiro para o Brasil, paga os impostos e o teu dinheiro está limpo. Fiz isso. Recebo no Uruguai, trago para o Brasil, pago os impostos e o dinheiro está limpo. Chego na Itália e o que me causa estranheza? Não tem ninguém para me receber. Eu falei, eu jogo na seleção brasileira, fiz decisão de Libertadores um dia desses, os caras pagaram 15 milhões e não tem ninguém para receber. Esse negócio tá meio estranho. E vou para Parma, faço os exames todos. Quando eu reúno com os caras, o seguinte, tem um excesso de estrangeiro, você não vai ficar aqui. Eu falei, podemos te emprestar pro Hellas Verona, pro Napoli. Falei, cara, olha assim, vamos lá, eu não vou. Já que eu não fico no Parma, eu volto pro Brasil, volto pro Palmeiras. Aí eles falaram, não, pro Palmeiras você não pode voltar. Se a gente tem que lembrar da época, tinha acabado a parceria entre Palmeiras e Parmalat. Não tem muita lógica o Parma contratar um jogador e emprestá-lo para uma equipe que a gente não tem mais parceria. Então pro Palmeiras não dá. Falei, pro Palmeiras não dá. E nisso eu ligo pro Palmeiras, pro Mustafa. Falei, presidente, aconteceu isso. Ele, Alex, não dá, cara, não posso arranjar uma briga com a Parmalat. Se eles aí não querem, a gente aqui também não pode. Não tem como a gente entrar num acordo. Falei, tá bom. Nisso a gente começa a mexer e aparece a figura do Eurico Miranda. O Eurico tá na Europa rodando e a gente chega no Eurico, chega essa possibilidade do empréstimo. Vai pro Vasco? Falei, vamos conversar com o Eurico. Falo pros caras do Parma, o presidente do Vasco tá na Europa, tá vindo pra Parma amanhã. Podemos conversar para ir pro Vasco? Ele, podemos. Nós vamos para um hotel onde o Eurico estava concentrado, a gente chega, o Eurico está sentadão, fumando um charuto, tranquilo, o presidente da Parmalat olha para ele e fala, esse cara me deve dinheiro e eu não vou negociar, esse cara não é deputado da República no Brasil? Eu falei, sim, ele é deputado, presidente do Vasco. Não negocio com ele, pro Vasco você não vai. Nessa eu vou pro Flamengo. Nessa aparece o Flamengo. Aí negocia com o Flamengo uma semana e tal, eu vou pro Flamengo emprestado. No meio disso tem Olimpíada. Eu vou para a Olimpíada, me apresento no Flamengo depois da Olimpíada e jogo no Flamengo de outubro a novembro. Eu fico 45 dias no Flamengo. Jogo acho que 11 jogos, Campeonato Brasileiro e Copa Mercosul. No meio do caminho, o Palmeiras foi campeão da Copa dos Campeões no Nordeste. Joga o Campeonato Brasileiro e joga a Copa Mercosul. Aquela Copa Mercosul que estava 3-0 e acaba... O Vasco vira. O Vasco acaba 3-4. Quando acaba o ano, o presidente do Palmeiras me liga, Mustafa. Alex, nós estamos na Libertadores, você quer voltar? Falei, presidente, eu já queria ter voltado meses atrás, mas tem a situação do Parma. Ele, não, eu me acerto com a Parmalat e você se acerta com o Flamengo e você retorna. Falei, tudo bem, pra mim tá ok.
Eu me acerto com o Flamengo, o Mustafa se acerta com a Parmalat, eu volto em 2001 para jogar Libertadores. Aonde eu tenho um pequeno problema no início, quando eu chego no Palmeiras, vem a notícia para mim que o Marco Aurélio não me queria. O Marco Aurélio era o treinador. Sim. E que o Marco Aurélio queria o Adrianinho, que era um meia que Da era da Ponte, Ponte né? Preta. Eu lembro. Que é a origem, Loirinho. que é a origem do Marco de Campinas. O Marco treinou treinou a Ponte Preta em vários momentos. E eu falei pro Marco na conversa, cara, eu não tenho nada a ver. Minha conversa foi com o Mustafa e eu tô aqui e vou trabalhar com vocês. E começa o trabalho com o Marco Aurélio. O Marco Aurélio cai e vem o Celso Celso Roth. Roth. Quando o Marco Aurélio cai, surge um problema, um boato interno de que eu, Argel, Galeano e Marcão fomos pedir a cabeça do Marco Aurélio. E eu dava muita risada quando os caras falavam isso. Falei, meu, eu tô no Palmeiras há 4 anos, eu nunca vi o Mustafa. Você acha que o Mustafa ia atender jogador para pedir a cabeça do treinador? Só que isso rodou. Virou uma fofoquinha que ganhou. Virou uma verdade. Chegou abril de 2001, que era quando eu teria que receber a segunda parcela dos 15% do Parma. Eu vou na Parma, o Parma tinha representantes aqui na Parmalat, era Paulo Russo, era seu Paulo Angione, era Marcos Bagatella. E eu vou cobrar e converso com o Marcos Bagatella. Não vamos pagar, a gente não deve. Falei, como assim não deve? Não, a gente não deve. Se quiser receber, vai para a justiça. Falei, beleza. Encerro com o Palmeiras. Quando eu encerro com o Palmeiras, eu tinha que me apresentar na Itália. Eu procuro um advogado e não me apresento na Itália. Eu vou para a justiça. Eu vou para a justiça comum no Brasil. Aí que a FIFA... Não, ainda não. Vou para a justiça comum. Então guarda bem as datas. Junho de 2001. Parma me deve, eu vou para a justiça. E ganho uma justiça... Eu ganho uma liminar na Justiça do Trabalho para poder assinar com quem eu quisesse. Vou no Mustafa. Falei, presidente, eu tenho uma liminar e posso assinar com quem eu quiser. Ele falou, Alex, eu não vou comprar briga com a Parmalat. Dessa forma, não dá para você ficar aqui. Falei, tudo bem. Nisso, Paulo César Carpegiani assume o Cruzeiro. Quando ele assume o Cruzeiro, eu tô jogando a Copa América da Colômbia, aquele desastre que foi. Não sei se vocês vão lembrar que esse é um outro... que é a primeira... Brasil perde de Honduras, De Honduras, é a primeira competição do Felipe, guerra civil na Colômbia, a Argentina não vai, o Mauro Silva tenta fazer com que nos convencer a não ir, a gente acaba indo. E o Carpegiani me liga, Alex, a gente aceita a tua situação, eu vou pro Cruzeiro. Com a liminar da Justiça do Trabalho. Jogo brasileiro de 2001, só que eu jogo quebrado. Então tinha hora que eu ia jogar, minha liminar estava caçada. Eu cheguei a ter liminar caçada aquecendo. No Cruzeiro e Guarani, do supervisor falar assim, tua liminar acabou de ser caçada, você não pode jogar. Quando chega em novembro desse ano, vem uma suspensão da FIFA. Alex, você está suspenso porque você tem 2 contratos. Um com o Cruzeiro e um com o Parma. Eu me desespero, falei, acabou minha carreira. Vou jogar bola como? Não, e você tem a terceira parcela pra receber, né? Mas aí você já... Na verdade, eu tenho a segunda ainda, que eu não tinha recebido. Então, é que a segunda passou e já chegou. Já chegou a data da terceira. Aí eu falei, acabou minha carreira. Caralho. Acabou minha carreira. Porque quando vem a suspensão, a terceira tinha vencido tipo uma semana antes. Aham. E eu falei, acabou minha carreira. Vou no advogado, o advogado fala assim, vamos num advogado que é um especialista em casos da FIFA. Um carioca chamado Marcos Mota. Aí contamos a história para ele, ele falou, não, cara, fica tranquilo. O que a FIFA está fazendo é provocar um encontro entre vocês para vocês entrarem num acordo. E nisso eu tenho um contrato com o Cruzeiro. Eu me apresento no Cruzeiro em dezembro, faço os exames médicos todos para eu voltar dia 4 de janeiro e recomeçar 2002. E eu tenho uma audiência marcada na FIFA 20 de janeiro de 2002. Quando eu chego 4 de janeiro, vem um telefonema do Cruzeiro. Não se apresenta que a gente vai rescindir. Então, eu passo aquele período sem clube. Vou para a Suíça fazer o acordo. O Parma já tinha mudado. O diretor que tinha me contratado já não existia mais. Quem comandava o Parma era o Arrigo Sacchi. E aí o Arrigo fala, não, nós devemos, nós vamos pagar e a gente precisa agora entrar num acordo aqui, porque a janela na Europa fecha daqui uma semana. Então, se você ficar na Europa, nós vamos te emprestar para a Udinese. Agora, se você quiser voltar para o Brasil, você tem uma semana para resolver isso. O que você prefere? Eu falei, não, vamos fazer o acordo, eu prefiro ligar para o Filipão, porque o Filipão é o treinador da seleção brasileira.
E eu preciso ouvir dele o que é melhor para ele enquanto Já pensando na trabalho. Copa. Para me olhar, eu tenho 6 meses para jogar a Copa do Mundo. Eu ligo pro Felipe, e o Felipe fala, não, Alex, é melhor você estar no Brasil. Falei, então tá bom. Então vou me mexer aqui. Toca ligar pro Mustafa de novo. Não, dessa vez eu não ligo pro Mustafa, dessa vez eu ligo pro Vanderlei, que era o treinador do Palmeiras naquele momento. Conto a história toda para ele, o Vanderlei fala, venha, vamos falar direto com o presidente. Eu saio da Suíça, venho direto para São Paulo, vou falar com o Vanderlei e o Mustafa e faço o contrato até a Copa do Mundo. Jogo aquele período, aí é o período que sai o gol do chapéu. Sai o gol do chapéu. Acaba o jogo do... O meu último jogo, se eu não estou enganado, é Guarani. Não, foi um contra São Paulo, não foi? Não, tem um jogo depois ainda. E que aí tem o jogo do cartão amarelo e tal, aquela coisa toda. E aí vem a convocação pra Copa. Quando vem a convocação pra Copa e eu não tô, eu vou no Vanderlei e falo, Vanderlei, eu tenho 1 mês de contrato. Vale a pena eu ficar aqui 1 mês, porque eu vou ter que voltar pra Itália e resolver minha vida. Porque no acordo que eu fiz em janeiro, eu seria emprestado pro Palmeiras. O Parma me pagaria naquele período e eu me apresentaria lá depois da Copa. Aí o Vanderlei, cara, não vale, vai ter um tal de super campeonato paulista aí, que a gente vai começar a preparar o time pro Brasileiro de 2002. Falei, então, o Filipão já não me convocou, eu vou ter que voltar para a Itália, vou sentar com o Mustafa. Sentei com o Mustafa, rescindi o contrato, abri mão do último mês e saio de férias. E volto para a Itália depois da Copa. Aí você me fez a pergunta da sua venda. Da minha venda. Da minha venda, a história da venda da minha parte é isso. Se o dinheiro entrou pro Palmeiras, se o Palmeiras ganhou dinheiro. Caralho, velho. Mustafa nunca falou disso aí. Isso aí da grana. Eu desconheço. Bizarro, sumiu o dinheiro. Porque eu sei da minha parte. Não, A minha parte é essa, tá clara, tá documentada, tá registrada. Logo. Não, e o Rock foi vendido pro Milan? No mesmo período. No mesmo período? Eu, o Rock Júnior e o Júnior. Eu e o Júnior pro Parma e o Rock pro Milan. Só que o Rock não entra nessas listas de maiores vendas também. Ele foi, acho que, 15 milhões. Cara, é muito estranho. Logo o Mustafa, você acha que ele não ia deixar de receber dinheiro? Desconheço os valores. A minha, eu busquei na internet, foi 15 de Cara, é muito dólares. mal contado essa a minha é clara porque a minha tá documentada. A minha eu escrevi uma biografia, tá toda na biografia. E existe essa relação minha com o Mustafa, porque toda vez que eu precisava ir para campo, a primeira opção era o Palmeiras. Não acontece no período que eu tinha liminar da Justiça do Trabalho, eu entendi, porque ele não queria comprar uma briga com um parceiro que ele tinha, que era a Parmalat. Agora, a parte financeira do clube, essa eu desconheço, porque nunca passou por mim, né? Porque o meu valor, dos 15%, era em cima desses 15 milhões. Se esses 15 milhões caíram pro clube, não caíram pro clube, como foi, como não foi, isso realmente eu não sei.